Você mencionou agora, nessa resposta para o Pedro, a questão de aprovação de uma gestão. Né? E sempre que a gente tem, né, o Antônio Lavareda, nosso grande mestre, sempre fala muito isso, quando tem um candidato à reeleição, seja para qual cargo for, essa eleição essencialmente é manter ou não manter o incumbente, o chamado incumbente. A gente tem visto o governo Lula com uma dificuldade ali de virar o saldo da aprovação há algum tempo. Né? E o único fator que houve desde que a aprovação passou a ser negativa lá no ano de 2025 foi quando veio o tarifaço. A resposta ao tarifaço do Donald Trump deu um impulso, mas esse ano continua no negativo. Como é que o marketing de uma campanha consegue trabalhar? Porque apesar de tudo, tem um distanciamento entre governo e a campanha eleitoral propriamente dita. Qual que é o prazo ali, até quando tem areia na ampulheta para conseguir virar esse tempo? Ou começa a ficar preocupante quando um governo fica com essa avaliação, a aprovação mais negativa do que positiva, chegando perto da eleição? Yuri, essa é uma boa pergunta. Aliás, eu sou fã do Lavareda, ele é um parceiro que trabalhou muitas campanhas comigo, eu tenho muita admiração por ele, fico feliz dele comentar aqui na CNN. Olha só, existe uma coisa clássica, um cálculo clássico entre os cientistas políticos que dizem que um governo com uma aprovação abaixo de 30% tem grande dificuldade de se reeleger. E que acima disso há uma possibilidade de grande reeleição, comparando eleições no mundo inteiro historicamente. Então esse é um cálculo que se faz classicamente entre os cientistas políticos. Então o governo Lula está nesse limite, né? Ele teve um pouquinho mais de 30, chegou a ter menos de 30. Agora, não é desprezível, e a gente tem que considerar isso com bastante força, não é desprezível o poder do Estado e o poder da máquina. Se for lembrar bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou muito bem essa máquina na campanha de 2022, com uma série de benefícios, e talvez ele não tenha vencido muito mais pela má gestão, no caso da pandemia, do que pelo uso da máquina. Talvez perdeu por muito pouco, uma margem muito pequena, talvez se ele tivesse, por exemplo, só se vacinado, ou vacinado a família, talvez ele tivesse vencido a eleição com facilidade. Então, o uso da máquina foi muito poderoso na eleição de 2022. Então, nesse caso agora, a gente tem o presidente Lula com o poder de mobilização do Estado, governadores, vereadores nos municípios, prefeitos, deputados federais, estaduais, com uma capilaridade muito grande para poder fazer com que a máquina consiga convencer o eleitorado, especialmente esse eleitorado de baixa renda e de baixa escolaridade, que é mais vulnerável, está mais ao alcance do poder do Estado. Né? Agora eu queria falar sobre os outros candidatos da direita, considerando que na esquerda só tem um, né, um representante, basicamente, não é verdade que só tem um, mas é competitivo o presidente Lula, mas considerando esse cenário, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele bate muito de frente com a estratégia do Flávio Bolsonaro de olhar para o segundo turno. Então, olha, a gente tem meio que ali, tirando o Zema que está destoando um pouco pós-caso Master, mas ali um pacto de não agressão, então você tem Caiado, você tem Zema, você tem esses candidatos à direita. Vamos caminhando e estaremos todos juntos no segundo turno. O Carlos Bolsonaro, ele acha que não, ele acha que assim, tem que ser ostensivo para que todos se unam agora, porque senão pode ser pior, eles chegariam mais enfraquecidos. E a campanha do Flávio fala, não, estaremos juntos todos no segundo turno. Na sua avaliação, na situação delicada como está essa, já foi na passada, mas agora parece ainda mais acirrado, enfim... Quais as vantagens? Eu sei que às vezes é incontrolável também, mas quais as vantagens, por exemplo, de você não apostar todas as fichas na União agora? O que eu estou querendo dizer? Chamar o Caiado para ser o vice do Flávio, sabe? Fazer essas articulações e deixar para um segundo momento no segundo turno. O que na sua avaliação é mais estratégico dentro das possibilidades? Débora, esse é um cálculo que quem faz mais são os políticos, mais do que os marqueteiros e pessoas de comunicação. Porque os políticos, eles levam em consideração esse apoio de alianças de partido muito em relação a cargos e o que eles vão ter no próximo governo, que acordos podem ter, que ministérios podem ter. Então, esses acordos são feitos depois. O que dá para a gente pensar agora é que é o seguinte, e o Pedro muito bem comentou antes dessa nossa entrevista, o poder, um pouco da influência regionalizada que tem Caiado e Zema. Né? São governadores de estados que não são conhecidos fora deles, né? Goiás e Minas Gerais. Então, isso traz uma dificuldade grande para que eles cresçam. É diferente de governadores que foram regionais, mas que tiveram uma exposição nacional. Eu fiz a campanha do Eduardo Campos, em 2014. E ele teve uma projeção, claro, uma projeção muito maior depois do
terrível acidente que ele sofreu, uma projeção gigante. Mas mesmo antes disso, ele passou a ter uma projeção nacional bem significativa fora de Pernambuco. Não é o caso agora do Caiado, nem o caso do Zema. Nessas alianças que os partidos fazem agora, fazer uma aliança precipitada agora traz muito desgaste para esse cara que quer ocupar essa terceira via. Ele se esvazia muito rápido. Então, para ele, é importante ele manter essa competitividade até o último dia de campanha do primeiro turno. Agora, no segundo turno, é natural que o eleitor junte esses candidatos dentro do mesmo balaio, porque o segundo turno, e como eu falei logo no começo da nossa conversa, o segundo turno é, em geral, uma eleição de rejeições, mais do que preferências. Então, muita gente vai à urna votar para que não vença o adversário, muito mais para que vença o seu próprio candidato. Então, nesse caso, os candidatos que participaram do primeiro turno, eles se aglutinam naturalmente por uma rejeição ao opositor, seja de um lado, seja do outro. A desvantagem do presidente Lula, nesse caso, é que ele não tem outros candidatos à esquerda. Na campanha de 2022, outras campanhas, ele teve outros candidatos que puderam se juntar. A gente teve outros candidatos da esquerda que somaram. Mas nesse caso, a gente não tem ele não tem essa vantagem, vamos chamar assim, né, de somar.